turma da Câmara dos Deputados Federais aprovou uma medida provisória que reajusta o salário mínimo e amplia a faixa de isenção das pessoas que precisam pagar o imposto de renda. A medida provisória tratava inicialmente apenas do aumento do salário mínimo. Publicada no dia 1º de maio, o texto reajustou o valor para R$ 1.302, aliás, de R$ 1.302 para R$ 1.320. Além disso, ficou determinado que quem ganha até R$ 2.640 por mês, que é o valor de 2 salários mínimos, não vai ter que pagar um imposto de renda. E uma informação importante sobre o salário mínimo, hein? Também ficou definido que o reajuste será feito com base na inflação do ano anterior. Resumindo bem essa história para vocês e olhando para o bolso do trabalhador brasileiro. No ano que vem, o salário mínimo deve ficar em torno de R$ 1.421. Meu querido Mano Ferreira, bom dia para você. Eu quero entender se isso pode ser chamado de aumento. Olha, primeiro, bom dia para toda a nossa audiência. A questão do salário mínimo é sempre complicada porque ela parte de uma premissa, uma ideia falsa de que, na canetada, o governo é capaz de aumentar a renda das pessoas. Infelizmente, não é verdade. Se fosse, seria muito fácil. Era só dizer que o salário mínimo agora é R$ 4.000 e todo mundo estaria rico. O que é que acontece? Não é assim que funciona. Quando você aumenta o salário mínimo de forma desvinculada da produtividade do trabalhador, ou seja, o quanto o trabalhador consegue entregar com o seu trabalho, com os recursos que ele tem, você acaba ampliando a informalidade, que é uma chaga histórica no Brasil. Nós temos muitos trabalhadores que ganham abaixo do salário mínimo porque trabalham na informalidade. Então, a gente precisa ver com ceticismo essa questão de aumento do salário mínimo, porque acaba que tem vários gastos públicos atrelados com o valor do salário mínimo, especialmente na Previdência, o que significa um aumento de gasto público muito grande de uma vez quando você aumenta o salário mínimo, porque aí você vai aumentando todos os custos que estão indexados e isso não necessariamente gera um aumento de renda para quem de fato mais precisa, porque é o trabalhador que está na informalidade. Então, se a gente quer aumentar a renda do brasileiro, a gente precisa muito mais do que uma canetada do governo de políticas que efetivamente melhorem a produtividade do trabalhador. Mas, Maninho, o que a gente quer saber, meus queridos ouvintes e telespectadores, é justamente o que o brasileiro está achando desse salário mínimo, que já está valendo na prática, né? Será que um aumento de R$ 18 está ajudando na hora de comprar a picanha e a cervejinha, dentre outras questões absolutamente relevantes? A gente vai acompanhar agora o que o povo fala. Roda aí. Hoje eu não vivo com salário mínimo, mas eu acho que é um progresso, mas ainda é um caminho muito longo para um salário mínimo poder suprir as necessidades de uma pessoa, mesmo de uma pessoa ou de uma família, né? Porque pensa uma pessoa que tem que viver com um salário mínimo para sustentar 2 filhos e ainda esposa e tudo mais, e tipo, isso é completamente surreal, isso não existe. E hoje em dia, com aumento de 20 reais não dá para comprar uma cartela de ovo. O leite aumenta, tem um aumento de 20 reais, aumenta o leite, IPTU, IPVA, aluguel. Se eu tenho um aumento de 20 reais, as contas vão aumentar em 100, 200. É um aumento quase nulo. Vai fazer eu gastar mais do que eu gastava antes, então vai resolver muita coisa. Se bem que não é muita coisa, né? Porque com 20 reais a mais não dá para se fazer muita coisa, porque as coisas andam muito caras por aí. Então eu acho assim, não fez muita diferença. Infelizmente, eu sou obrigada a dizer que é muito pouco e o custo de vida da gente está muito alto. E olha, gente, além do aumento do salário mínimo, o que fica claro é a necessidade de conter a inflação para que o valor seja suficiente para manter uma família. Lembrando que, segundo o Diese, o salário mínimo para suprir as necessidades básicas de uma família de 4 pessoas deveria ser de R$ 5.969, quase 4 vezes o valor que a gente está repercutindo e discutindo aqui, que foi aprovado ontem lá na Câmara. Jotinha, e aí? A disparidade do que deveria ser é gigantesca, né? É gigantesca. É um valor que só pode ser conseguido com populismo e com demagogia. O Mano foi muito feliz nas colocações dele quando ele alertou
para que a possibilidade de que um aumento no salário mínimo gere um valor, gere a necessidade de algo muito controverso às suas intenções. A gente tem que separar isso. Políticas, quando tem bons discursos, não necessariamente tem bons resultados. E é fato que, infelizmente, quando se faz essa medida populista, é consequência direta que a população passe a ou ir para a informalidade ou ver a inflação tomar conta e corroer qualquer tipo de seu poder de compra, e infelizmente isso decorre, inclusive, na redução de geração de emprego e renda. Por quê, Paulo? Porque há na sociedade, infelizmente, uma tentativa de repassar sempre as contas para os trabalhadores. E quando a gente fala trabalhador, a gente também tem que incluir os donos de micro e pequenas empresas, que sofrem muito quando medidas como essas são tomadas e muitas vezes tem que ou reduzir o número de seus trabalhadores ou simplesmente deixar de contratar mais pessoas. Muito bem. Turma, novas